Amiga, eu fiz esses rolinhos de canela e eu preciso te mostrar a receita. Vamos fazer comigo? Numa canequinha ou potinho, você vai colocar uma colher de chá de açúcar, uma colher de sopa de fermento biológico. Essa colher aí verde que eu tô usando é a meia colher de sopa, então por isso que eu coloquei duas, tá, gente? Aí eu ainda precisei completar com esse outro fermento aí um pouquinho. Depois, você vai colocar uma xícara e 1/4 de água morna, e ela precisa estar morna, porque se ela estiver muito quente, ela pode matar o fermento. E não é isso que a gente quer, a gente precisa do fermento para essa massa aí crescer e ficar linda. Depois disso, vocês vão misturar e aí vocês vão levar essa misturinha para descansar por uns 5 minutinhos ou até ela crescer. Eu gosto de colocar a minha no micro-ondas, mas é com vocês. Em uma bacia média, você vai colocar 2 xícaras de trigo e também uma colher de chá de sal e mistura muito bem. Depois você vai tentar abrir um buraco no meio, que é para depois jogar a misturinha de fermento. Tcharam! Passados os 5 minutos, chegou a hora de ver como é que tá a misturinha do fermento. Tinha essas luzinhas aí, ficou meio estética e eu quis gravar pra vocês. Eu achei que o fermento não cresceu tanto como eu achava que fosse crescer, mas ficou bom. Aí eu misturei logo, coloquei logo tudo mesmo no trigo, porque a vida é só uma e é isso mesmo. Aí você pode misturar com uma colher, que foi o que eu fiz. Misturei. Dei o meu nome misturando essa bagaça que tava ficando muito pesada. Mas eu fui lá firme e forte e misturei, mexi a bacia e foi até o final assim. Ah, gente, uma coisa importante. Essa receita, na verdade, pede por 3 xícaras de trigo. E o que eu faço? Eu coloco sempre 2. E aí a terceira eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, porque eu sempre misturo e vejo se a massa vai pedir mesmo por 3 xícaras de trigo, porque nessa daí nem precisou de tudo isso, eu acho que eu usei só 2,5 xícaras e a massa ficou ótima. Então eu gosto de fazer assim, de deixar a última xícara para ir colocando aos poucos, conforme eu for mexendo com a massa. A partir daí já dava pra ver que a massa já tava meio que desgrudando da bacia, e então ela já tá quase no ponto bacana pra gente começar a sovar. Só é misturar mais um pouquinho com o restante que tem na bacia, para poder a gente tirar e trabalhar com ela melhor. Depois que a sua massa já estiver desgrudando da bacia, você vai enfarinhar uma superfície, espalha bem o trigo e aí coloca a massa. Detalhe, gente, que esse trigo que eu tô usando para enfarinhar e para sovar a massa é o mesmo trigo que eu tinha separado antes, aquele último lá que eu sempre deixo. Agora que você vai começar a sovar a massa, então vai amassando, dobra, amassa, joga mais farinha até ela começar a desgrudar e ela ficar bem homogênea. Eu novamente dei o meu nome sovando essa massa, então eu vou deixar vocês assistindo, porque eu acho que é bem mais satisfatório vocês vendo como que foi. Então só curte o sonzinho e relaxa.
Em algum momento vocês vão ver que vocês não vão mais precisar enfarinhar a superfície, porque a massa já vai estar desgrudando tranquilamente, do mesmo jeito que ela tá aí no vídeo. E aí vocês vão saber que é o momento certo de colocar essa lindinha para descansar. Para isso, vocês podem colocar ela de volta naquela bacia que vocês estavam trabalhando antes e cobrir com um pano de prato. Eu, novamente, gosto de guardar no micro-ondas, então bota essa bebê para descansar. Depois de 1 hora foi assim que ela ficou enorme e eu me arrependi de não ter untado a bacia com óleo. Então uma dica para vocês, untem a bacia com óleo ou com azeite ou com óleo de coco, porque vai ajudar aí nessa hora de tirar a massa da bacia depois dela ter crescido. Mas eu fiz com calma e com cuidado e aí eu consegui tirar boa parte da massa sem muitos danos. Antes de colocar a massa em qualquer superfície, polvilha primeiro com farinha de trigo, que é para a massa não grudar. Então coloca a farinha de trigo na superfície e polvilha um pouco em cima também. Eu parti a minha massa no meio e reservei a outra metade para eu trabalhar depois. Enfarinha de novo, superfície, é muito importante que esteja sempre enfarinhada e coloca um pouco de farinha em cima também. Aí, agora é a hora da gente abrir a massa. Eu deveria ter feito ela um pouco mais retangular, então eu tentei moldar aí para ver se ela ficava retangular, mas não deu muito certo não, gente. Mas não tem problema, eu fui abrindo do jeito que deu para abrir. E ficou linda do mesmo jeito. Então, não esquece de enfarinhar todas as vezes. Coloca a farinha em cima, abrir mais um pouquinho. Se quiser colocar mais farinha em cima, pode colocar. Porque senão a massa pode grudar uma na outra, ou então pode grudar na superfície, aí vai cagar tudo e não é isso que a gente quer. Então, abre essa massa até ela ficar... eu acho que eu deixei uns 3 centímetros de largura, mais ou menos. 10 não, acho que foi só um mesmo, mas eu não tenho certeza, então acho que eu diria que um dedinho meu, deitado. Depois que você terminar de abrir a massa, você vai precisar de margarina ou manteiga. E se você tiver um pincel, se não, pode usar as costas de uma colher mesmo. Eu usei o meu pincel aí, amado e querido, maravilhoso. Deixa sempre um dedinho nas bordas faltando, que é pra gente poder conseguir fechar a massa depois. Agora é a hora de preparar o que eu vou polvilhar em cima. Eu escolhi polvilhar açúcar e canela, só que a minha canela estava quase acabando, por isso que ele ficou assim meio claro. Depois disso eu peguei uma peneirinha e polvilhei em cima, que eu achei que ficou bem melhor fazer isso com a peneira, ajudou a controlar mais. Mas se você não quiser açúcar e canela, você pode colocar chocolate em pó, que foi como a gente fez a outra metade, com chocolate em pó ficou uma delícia. Agora é a hora de dar aquela enroladinha igual a um rocambole. Esse daí ficou bem tranquilo, mas eu lembro que a outra metade eu não polvilhei suficiente e ela meio que grudou. Então não esqueçam de polvilhar embaixo da massa, por favor, gente. Depois eu fui dando essas beliscadinhas aí pra massa poder fechar. Agora chegou a hora de cortar e eu cortei eles numa largura de 3 a 4 dedinhos meus. Depois disso, você vai precisar colocar eles separadinhos em uma forma untada com manteiga. Depois que você tiver colocado todos, você pode polvilhar em cima dos rolinhos cacau em pó ou então açúcar e canela. O que quer que você tenha colocado antes, ou até mesmo um pouco de açúcar mesmo, se você quiser rechear eles com alguma geleia. Acho que colocar um açúcar em cima vai ficar bem gostoso. E depois disso você vai precisar deixar ele descansar por mais 20 minutos antes de colocar ao forno. E olha só como ele cresceu depois desses 20 minutos. Gente, eu fiquei passada que ele ainda vai crescer mais do que isso. Mas ficou muito bonito, ainda nem tá assado e tá bonito desse jeito. Eu tô de parabéns.
Depois de assado, ele ainda cresceu mais um pouco e ficou assim, desse jeito, bem douradinho, bem maravilhoso. E agora chegou a hora de provar esses rolinhos deliciosos. Até a minha gatinha aí ficou muito curiosa e queria saber, investigar o que era que estava acontecendo. Eu fiz essa calda de chocolate que eu vou ensinar para vocês em algum outro vídeo. Eu esqueci de gravar aí mesmo, então desculpa, gente. Nossa, tá muito bom. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal se não é inscrito. Dá aquele like que é para ajudar no engajamento. E também os comentários, por favor. E até a próxima. Tchau!